Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele que é professor, mestre e doutorando em Direito Empresarial, além de procurador federal e assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ao longo da semana, ministrou o curso no Saber Direito, aqui na TV Justiça, o curso Direito Empresarial, tendo como aula número 1, Princípios do Direito Empresarial. Aula número 2, Eireli. A terceira aula, Teoria Geral dos Contratos Empresariais. A quarta aula, Direito Empresarial e Antitrust. E a quinta e última aula, Títulos de Crédito. Bem, professor, eu gostaria de começar pela Lei Eireli, que é uma lei de 2011, teve início sua vigência no início de 2012, e ela tem aí uma característica diferente, justamente talvez para aquela pessoa que tem o sonho da empresa, mas não quer necessariamente um sócio. Em síntese, é isso, né? É exatamente isso, Rimac. Há um reclamo antigo dos operadores do direito empresarial, da doutrina comercialista, empresarialista, pela criação de um instituto como a Eireli. O empreendedor no Brasil, até antes da Eireli, ele tinha duas opções, se quisesse empreender uma atividade econômica. Ou ele seria empresário individual, individualmente faria um investimento num determinado negócio e exerceria uma atividade empresarial, assumindo o risco dessa atividade com todo o seu patrimônio, inclusive seus bens pessoais, ou, se ele quisesse se favorecer da limitação de responsabilidade, da limitação do risco empresarial, ele teria que constituir uma sociedade, né? E aí adotar um dos modelos societários que trazem essa prerrogativa da limitação de responsabilidade. Ou a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ou simplesmente sociedade limitada, como o Código Civil de 2002 a chama, ou a sociedade anônima. A sociedade anônima, óbvio, é um caso bem à parte, porque é um tipo societário que se dedica geralmente a grandes empreendimentos e tal. Então, se ele quisesse ter um pequeno empreendimento, ele teria que constituir uma sociedade se quisesse gozar da prerrogativa de limitação da responsabilidade. O problema é que, para constituir uma sociedade, ele precisaria de mais alguém. Ele precisaria de um sócio, porque não existe a figura da sociedade unipessoal, da sociedade limitada unipessoal no direito brasileiro. Então, diante desse problema, o que acontecia muitas vezes? Uma prática que se tornou usual no Brasil. A constituição daquelas sociedades em que 99% das cotas ficavam em nome de uma pessoa e 1% das cotas em nome de outra pessoa. Geralmente, essa pessoa que tinha 1% era uma pessoa que não exercia atividade, às vezes nem sabia que sociedade era. Ele apenas é um parente, um cônjuge, um filho, um irmão, alguma coisa que entrava só para compor a sociedade, para que aquele empreendedor pudesse gozar da prerrogativa de limitação de responsabilidade. A Eireli acaba com esse problema. A Eireli permite que alguém empreenda individualmente e, ainda assim, goze da limitação de responsabilidade. Um grande avanço. É algo que não é novidade na doutrina. Existe uma obra da década de 50 do professor Silvio Marcondes, a limitação de responsabilidade do comerciante individual. É algo que vários países já têm, não exatamente como a nossa figura, mas vários países já têm a figura da sociedade unipessoal, outros têm a figura do empresário individual de responsabilidade limitada, sempre com esse objetivo, de permitir que uma pessoa individualmente exerça uma atividade empresarial e limite a sua responsabilidade, goze da prerrogativa de limitação de responsabilidade. Então, é uma lei positiva. É uma lei extremamente positiva e o que a gente tem visto, pelo pouco tempo já que ela está em vigência, é que ela já é um sucesso e tende a ser um sucesso maior ainda. Professor André, quando você fala nessa responsabilidade, que responsabilidades são essas? Por exemplo, no primeiro momento a gente pensa, bom, a empresa ela teve lá um problema com o funcionário ou até fechou, e aí nós vamos falar um pouquinho também de falência, mas o proprietário daquela empresa ela tem que ressarcir sei lá, uma indenização ou essas dívidas trabalhistas, enfim. Isso recai sobre essa pessoa e aí é a pergunta. Nós vamos lá conseguir obter a partir do patrimônio dessa pessoa?
Exatamente. Quando a gente constitui uma sociedade, quando se constitui uma pessoa jurídica, o que é que acontece? Há uma separação patrimonial muito clara. O patrimônio da pessoa jurídica constituída não se confunde com o patrimônio das pessoas, ou da pessoa, agora com a Ireli, que constituiu a pessoa jurídica. Essa separação patrimonial vai gerar, de imediato, uma responsabilidade subsidiária daquele que constituiu a pessoa jurídica. Então, os sócios, por exemplo, de uma sociedade limitada, em caso essa sociedade tenha dívidas e não consiga honrar essas dívidas, venha a falir, por exemplo, em princípio, o patrimônio desses sócios, os bens particulares desses sócios, não serão executados para garantir o pagamento dos credores dessa sociedade. Esse é o efeito da separação patrimonial. Claro que essa não é uma regra absoluta. Nós temos situações em que podemos executar o patrimônio dos sócios, caso de desconsideração da personalidade jurídica. Tudo isso também se aplica à Ireli. Na Ireli, em princípio, o titular, aquele que constitui a Ireli, ele vai ter o seu patrimônio separado do patrimônio da Ireli e, em princípio, os bens que responderão por eventuais dívidas da Ireli são os bens da própria Ireli, é o patrimônio da Ireli. Porém, não podemos dizer que, de forma absoluta, o titular jamais vai responder pelas dívidas. É possível que ele venha a responder por essas dívidas? Sim. Nos mesmos casos em que um sócio de uma sociedade limitada, por exemplo, responderia pelas dívidas da sociedade. Quando houver, por exemplo, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando a gente fala que na Ireli vai haver a limitação de responsabilidade, não significa que aquele titular está livre de qualquer dívida que foi contraída pela Ireli. Não, em princípio, sim. Em princípio, os patrimônios não se confundem e ele gozará da responsabilidade subsidiária e ilimitada. Porém, existem situações excepcionais em que ele vai poder responder. Aliás, hoje em dia, o que a gente vê no campo das sociedades é que, para certos credores, existe sempre uma tendência maior de admitir a responsabilização dos sócios. Uma dívida trabalhista, por exemplo, como você mencionou, geralmente os credores trabalhistas têm mais facilidade de executar os sócios quando a sociedade não consegue pagar essas dívidas. E isso tende a acontecer também no caso da Ireli. Então, não é preciso se preocupar. A Ireli não significa uma brecha para que alguém exerça atividade, quebre e saia ileso. Não. As mesmas situações que admitem a responsabilização excepcional de um sócio por dívida de uma sociedade também admitirão a responsabilidade pessoal do titular da Ireli por dívidas da Ireli. Bem, estou aqui conversando com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que ao longo da semana ministrou o curso Direito Empresarial no Saber Direito. Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito, conversando com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele que é professor de Direito Empresarial, porque é o curso que ele ministrou no Saber Direito desta semana. Nesse caso, o enfoque é Direito Empresarial. Essa é a sua disciplina que você aplica em sala de aula também? Sim. Ou não tem outras? Não. Essa é a disciplina que eu ministro há aproximadamente 8, 9 anos. Já cheguei a dar aula também de Direito Processual Civil, meu mestrado foi na área de processo civil. Cheguei a participar, inclusive, do programa Academia, apresentando minha dissertação de mestrado, foi sobre coisa julgada, mas em sala de aula mesmo, e toda a minha obra acadêmica é na área de Direito Empresarial. Bem, aqui tem, além de professor, mestre, doutorando e também procurador federal e assessor de ministro no Superior Tribunal de Justiça. Mas já chegou a advogar ou não? Já foi direto para o concurso? Muito pouco, muito pouco. Eu me formei no final de 2002 e já no final
em dezembro de 2004, eu já tomei posse em Brasília como procurador federal. Então, foi pouco tempo de advocacia. Na verdade, depois de me formar, paralelamente aos estudos para concurso público, eu já iniciei a minha carreira de professor, né? Então, eu já ingressei no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e comecei a lecionar. Então, a minha história na advocacia privada é bem curta. Uhum. Mas como procurador também atuou bastante tempo, porque agora no STJ, né? Sim. Eu estou só cedido ao STJ há aproximadamente um ano. Uhum. Eu tomei posse como procurador federal em Brasília, e trabalhei no gabinete do advogado-geral da União, na época era o ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa, e depois voltei para a minha cidade natal, que é Recife, onde fiquei um tempo na Procuradoria do INSS e depois na Procuradoria Regional Federal, né? O Recife tem sede do Tribunal Regional Federal, portanto tem uma Procuradoria Regional Federal. Depois voltei a Brasília, a convite de um grande amigo, que estava interinamente na Procuradoria-Geral do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aqui em Brasília. Bem sua área, então? Isso. Voltei para Brasília para assumir um posto na Procuradoria do CAD, onde passei 3 anos. E de lá saí para aceitar o convite de ser assessor, né? Fui cedido ao STJ para funcionar como assessor de ministro. E sua experiência no STJ? Excelente, né? É uma experiência bem diferente, né? A gente sai da posição de advogado e passa a ver o processo com outros olhos. É uma experiência que agrega muito conhecimento para a gente e é muito bom você, como operador do direito, conhecer um pouco também do outro lado, né? Eu lhe fiz essa pergunta justamente porque muitos estudantes, e aí, claro, você até tem bem mais contato com eles do que eu, mas volta e meia você encontra um estudante que quer estagiar no STJ, porque lá é uma área que reúne praticamente todos os temas, são vários ministros, ou seja, são várias cabeças ali pensantes de forma, muitas vezes, bem diferentes, né? E aí é realmente interessante para que o aluno um dia ele possa fazer um estágio ou fazer um acompanhamento junto ao STJ? Sem dúvida, sem dúvida. O STJ é um tribunal que tem uma missão importantíssima, né? Uniformizar a interpretação da legislação federal no Brasil. E hoje, com todos os instrumentos processuais que estão à disposição do Superior Tribunal de Justiça, ele tem exercido esse papel de forma eficiente e de uma forma rápida, tem dado resposta positiva à sociedade nessa sua missão. Então, para o estudante de Brasília, que tem, portanto, a proximidade ao STJ, poder estagiar numa corte como o STJ é um aprendizado único, né? Aquele estudante de direito que reside aqui em Brasília, que estuda aqui em Brasília, se tiver a oportunidade de estagiar nas cortes superiores, e acredito que a experiência no STJ deve ser a melhor de todas, porque é uma corte extremamente plural e onde os assuntos mais interessantes são debatidos, é uma experiência única. Queria eu poder ter essa experiência na minha época de faculdade. Infelizmente, eu não estudei em Brasília, eu estudei em Pernambuco, então a gente está distante das altas cortes do país. Pois é. Quando de seu estudo, então, você já tinha essa vocação a prestar um concurso, ou a ser professor, ou advogar, ou a vida, as circunstâncias lhe trouxeram essas surpresas? E que boas, né, por sinal? Muito boas. A minha vida não foi nada planejada, a minha vida jurídica não foi nada planejada. Ela está sempre sendo assim, tomada pelo acaso, né, pelo destino. Como eu disse, eu comecei meus estudos acadêmicos na área de processo civil, recebi um convite inusitado de uma ex-professora na faculdade e de um ex-professor na faculdade para ministrar aulas em direito empresarial, uma feliz coincidência. Me apaixonei pela disciplina, eu já tinha uma afinidade, mas me apaixonei pela disciplina
abandonei os estudos em processo civil e passei a me dedicar exclusivamente ao direito empresarial, e assim foi. A escolha entre o serviço público e a advocacia foi mais um caminho que quase todo estudante da minha turma tomou, e da minha geração tomou, e sobretudo lá em Pernambuco. Certos centros, como São Paulo, Rio, ainda absorvem mais estudantes na iniciativa privada, mas hoje é da cultura, né, do estudante de direito, sobretudo, pelo menos é uma opinião pessoal, lá no Nordeste, tudo, essa cultura de já terminar a faculdade, se preparando, pensando para o concurso público. Eu consegui não terminar a faculdade assim tão decidido, ainda tentei um pouco, mas depois fui levado pelas circunstâncias do destino a seguir essa carreira, tomar essa decisão. Muito bem. André Luiz Santa Cruz Ramos, com quem eu estou conversando hoje aqui no Saber Direito Debate, ele que ao longo da semana ministrou o curso sobre Direito Empresarial, e nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já! Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor André Luiz, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Direito Empresarial, tendo como aula número 1, Princípios do Direito Empresarial. 2, nós já falamos inclusive bastante aqui hoje, sobre a EIRELI. A aula número 3, Teoria Geral dos Contratos Empresariais, a aula de número 4, Direito Empresarial e Antitrust, e a aula número 5, Títulos de Crédito. Professor, aí agora vamos sair um pouquinho da teoria, vamos ali para a coisa prática mesmo. E aí recentemente, volta e meia a gente vê assim, fulano abriu uma empresa, mas quebrou. Ou a sociedade, enfim, não deu certo. E aí, se não me engano, o Sebrae traz uma pesquisa que diz que isso acontece com menos de um ano. E aí, o que você acha, por que disso? O Brasil não tem sido um lugar muito bom para o empreendedor, né? O ambiente não é muito propício ao empreendedorismo. A gente tem um ambiente um pouco hostil ainda ao empreendedorismo. O Sebrae, por exemplo, tem estudos que mostram o tempo que se leva para abrir uma empresa no Brasil, né, os entraves burocráticos. Exato, no Brasil se leva mais de 100 dias para abrir uma empresa. Existem países que você abre uma empresa em 3 dias, 5 dias. O tempo para fechar uma empresa é mais complicado ainda. A carga tributária muitas vezes é proibitiva ao empreendedor. É bem verdade que o pequeno empreendedor, o microempresário ou empresário de pequeno porte, ele tem um sistema tributário diferenciado, que é o Simples, que reduz a carga tributária, simplifica, mas ainda é um entrave muito grande. O problema da legislação trabalhista, né? Há muito tempo os empresários reclamam, nossa legislação trabalhista é uma legislação ultrapassada, muito engessada, mexer nela é muito difícil, né? Existe todo um lobby do movimento sindical. Então, abrir uma empresa no Brasil é realmente um ato de heroísmo, né? E essa taxa de mortalidade das empresas é muito baixa, né? Muito alta, aliás, mas num tempo muito curto, é um problema seríssimo. Se a gente for pegar o ranking, por exemplo, de liberdade econômica da Heritage Foundation, que é talvez o ranking mais conceituado, mais respeitado, ele vai mostrar que os países que têm o maior índice de liberdade, e o Brasil sempre fica lá embaixo, fica depois da 100ª posição, né? Ou seja, o que mostra que é um ambiente hostil, de certa forma, ao empreendedorismo. Todos os países que têm um maior índice de liberdade econômica demonstram melhores índices de qualidade de vida, menores índices de desigualdades sociais,
maiores índices de desenvolvimento econômico, ou seja, todos os índices. Imagino que esteja ligado a taxas, por exemplo, de emprego, né? Tudo. Ou seja, é preciso mudar isso, é preciso mudar. Tem uma frase sensacional do Hélio Beltrão, foi ministro da desburocratização, foi o criador da lei das micro e pequenas empresas, um grande defensor da liberdade econômica no Brasil. Ele dizia, o Brasil é uma ilha de iniciativa privada cercada de governo por todos os lados. Isso a gente precisa mudar. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura. Bom, a primeira obra que o professor nos traz aqui, esse mesmo? Esse. Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa. Por que desta indicação? Essa é a obra que me fez gostar do direito empresarial e me trouxe o interesse em me aprofundar no estudo. Quando eu fui convidado para lecionar a disciplina, eu me cerquei de todas as obras dos clássicos, professor Rubem Requião, Valdírio Bulgarelli, Carvalho de Mendonça e, obviamente, do professor Fábio Ulloa Coelho. E foi a obra com a qual eu mais me identifiquei, é a obra que até hoje eu utilizo como base para os meus estudos e para o aprofundamento dos meus estudos. E tive a grata satisfação de hoje fazer o doutorado e ser orientado pelo professor Fábio Ulloa Coelho. Ele é meu orientador hoje, o conheço, somos amigos, e é um prazer e uma honra imensa tê-lo como minha inspiração e como meu orientador. Bom, nós temos aqui um bem mais fininho que esse outro, do professor Fábio, as 6 lições. Isso. Esse autor, Ludwig von Mises, é sem dúvida hoje a minha maior referência acadêmica e intelectual. Esse livro é um livro fininho, um livro simples, é um livro de uma compilação de palestras que Ludwig von Mises proferiu na Argentina, acredito na década de 60 ou 70, não lembro bem agora, sobre alguns pontos fundamentais do sistema capitalista. O que é o capitalismo, o que é o socialismo, o que é o investimento externo, o intervencionismo, e essa, sem dúvida, é a obra que fundamenta toda a minha visão hoje do direito e de economia. O Ludwig von Mises é o líder de uma escola de pensamento econômico, a Escola Austríaca da Economia, que é a escola a qual eu me filio, que é uma escola que tem uma visão bem liberal da economia. E esse é um livro que eu recomendo a todos, é um livro de fácil leitura e que explica com muita simplicidade os principais temas ligados à economia. Bom, nós temos um que outro, até parece que da mesma coleção, O Caminho da Servidão. Isso. Esse é um livro do professor Friedrich Hayek, também um dos maiores liberais do século passado, e ele foi aluno, discípulo do professor Mises, e, de certa forma, continuou a sua obra, continuou as suas investigações sobre o liberalismo econômico. Esse livro é um livro clássico e é sem dúvida o livro que mudou a minha vida, porque a partir da leitura desse livro eu passei a conhecer mais os princípios do liberalismo econômico, me interessar mais por conhecer a Escola Austríaca da Economia e foi o livro que então solidificou todo o meu pensamento sobre economia e posteriormente de direito. É um livro também que eu recomendo entusiasmadamente. Aliás, o senhor falou 2 vezes aqui a questão da escola austríaca, mas é que você também faz parte, né? É membro do grupo de Escola Austríaca de Brasília. Isso. Que está voltado ao estudo e à difusão do pensamento da escola austríaca no Brasil. Ok, agora nós vamos falar do livro do professor André Luiz Santa Cruz Ramos. Eu costumo dizer que um livro é um filho, né? Afinal de contas também não sai da noite para o dia. Direito empresarial esquematizado, e precisa de toda uma dedicação, né? É verdade. Esse livro ele começou com outro nome, ele começou com Curso de Direito Empresarial e por outra editora em 2007. Saíram 4 edições. Para uma grata surpresa, o livro teve uma boa receptividade do público, e então, a partir da 5ª edição, eu fui para outra editora, e aí voltou, essa é a 2ª edição, mas seria mais ou menos a 6ª edição, né? Uhum. E é justamente o livro em que eu tenho a consolidação de todo o meu pensamento sobre direito empresarial, e como o direito empresarial é uma área que está intrinsecamente ligada à economia, também o meu pensamento sobre economia, que foi, sem dúvida, influenciado pela obra do professor Fábio Ulloa Coelho e
posteriormente pela obra dos autores da escola austríaca. Hoje, eu não tenho, em muitos pontos, a mesma visão que o meu professor inspirador, orientador, o professor Fábio. Como eu me filiei, de certa forma, à escola austríaca, eu tenho uma visão liberal, mais liberal do direito e da economia do que o professor Fábio. Mas nesse livro eu tenho a marca indelével da influência de todos desses autores que eu mencionei. E eu tive a satisfação de conversar hoje aqui no Saber Direito Debate com o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, ele que ao longo da semana ministrou o curso de Direito Empresarial. Você também pode participar do programa, o nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.